privacidade, transparência e responsabilização. Olá, bem-vindo ao módulo mais importante desse curso. Até agora, você aprendeu a usar a IA com poder. Agora você vai aprender a usar tudo isso com consciência. Neste módulo, nós não vamos falar de leis específicas que mudam a todo momento. Nós vamos falar de princípios atemporais e que vão te guiar para sempre. Não importa qual seja a próxima versão do ChatGPT ou qual seja a próxima regulação de mercado, a próxima ferramenta, não importa. Nós vamos começar com 3 pilares do uso responsável: privacidade, transparência e responsabilização. Entender isso não é apenas uma questão de ética, é uma questão de inteligência estratégica. Pilar 1. Privacidade. Imagine que você está em uma praça pública. Tudo o que você fala pode ser ouvido por qualquer pessoa. Você compartilharia informações confidenciais da sua empresa, dados de clientes ou seus segredos pessoais nessa praça? É claro que não. Agora pense em uma ferramenta de IA como essa praça pública. A regra é: não insira na IA nenhuma informação que você não colocaria em um outdoor. E por quê? Porque os dados que você insere podem, veja bem, podem ser utilizados para treinar o modelo. Eles podem ficar armazenados nos servidores da empresa e, num caso de vazamento, eles podem ser expostos. Isso não significa que você não pode usar a IA. Significa apenas que você precisa ser inteligente sobre como usá-la. Boas práticas de privacidade são simples e inegociáveis. Primeiro, não insira dados pessoais sensíveis, como CPF, RG, endereço, informações de saúde sua ou de outras pessoas. Segundo, não insira informações confidenciais da sua empresa, seja estratégia de negócio, dados financeiros, segredos industriais. Terceiro, não insira dados de clientes ou de terceiros sem permissão explícita. Na prática fica assim: se você pegar um e-mail de um cliente seu, copiar e colar e pedir para que a IA faça um resumo, faça um projeto ou qualquer outra coisa com essas informações, está errado. Para você fazer o uso responsável, você deve pegar esses dados e colocá-los de forma anônima. Então, como é que você vai fazer? Troca o nome do cliente por cliente A, remove o número do telefone, remove as informações pessoais ali que podem ser sensíveis. Agora a gente pode dar um passo além. E quando os dados eles não são seus, mas de terceiros, de clientes, colaboradores, parceiros? E aqui entra um ponto fundamental: o consentimento explícito. Se você vai usar a IA para analisar currículos, por exemplo, para transcrever uma reunião gravada, para analisar dados de uma pesquisa de satisfação, você precisa se perguntar: as pessoas que forneceram esses dados sabem e concordam que eles serão processados por uma IA? Na dúvida, a resposta é não. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, e outras regulações globais, elas são muito claras quanto a isso. O titular dos dados precisa consentir de forma livre e informada. Eu vou te dar um exemplo muito prático disso. Vamos supor que na sua empresa você está ali com uma vaga em aberta. E aí você vai pegar os currículos que você recebeu e vai subir numa IA para criar um ranking dos melhores candidatos para a vaga. Só que você não vai avisar ninguém que está usando a IA. E isso está errado. No uso responsável, você deve informar no processo seletivo que vai usar uma IA para ajudar na triagem, garantindo que a decisão final vai ser humana. O mais importante é obter o consentimento do candidato para isso. Isso nos leva a uma ação prática e indispensável. Leia as políticas de privacidade e os termos de uso das ferramentas. Eu sei que é chato, mas você precisa saber. A empresa usa as informações para treinar um modelo? É possível desativar o compartilhamento desses dados? Onde esses dados que eu estou inserindo serão armazenados?
Tudo isso é importante antes de escolher a ferramenta que você vai usar. E isso não é perda de tempo, é investimento na sua segurança e na dos seus clientes. E lembre-se, você pode desativar o compartilhamento de dados para treinamentos. No módulo 2, eu te ensinei como fazer isso no ChatGPT. Pilar 2. Transparência. O segundo pilar é a transparência. A pergunta aqui é: quando e como eu devo informar que eu usei a IA? A resposta não é sobre regras, é sobre intenção. Você está usando a IA para acelerar o seu trabalho como um assistente que te ajuda a pesquisar e a organizar as ideias? Ótimo! Então a autoria é sua e talvez você não precise informar. Agora, você está usando a IA para criar algo do zero e apresentar como se fosse 100% seu? Aí está errado, né? Isso não é uma aceleração, é uma substituição. E muitas vezes, nestes casos, você pode ter inclusive um plágio. Então, quando eu devo informar explicitamente que eu fiz o uso de IA? Em setores de alto risco, como saúde, jurídico, finanças, eleições, público infanto-juvenil, publicidade com influenciadores. Em todos esses casos, você deve sempre indicar o uso da IA, mesmo quando ela foi usada apenas no rascunho. Você deve rotular o uso da IA e descrever o processo de revisão humana. No caso de materiais públicos, deixe visível que houve o apoio da IA e que houve a revisão humana. Você pode colocar lá, conteúdo apoiado por IA, revisado por, e aí você coloca o nome ou a equipe responsável. Proveniência de mídia também importa. Sempre que você gerar uma imagem, um áudio ou um vídeo que possa confundir o público, rotule como conteúdo de IA e documente a revisão humana. Na prática, isso é muito simples. Vamos pegar o caso de um jornalista que usa a IA para transcrever uma entrevista e cria ali um primeiro rascunho da matéria. Depois ele checa todas as informações, adiciona a sua análise, reescreve com o seu estilo. Então, a IA contribuiu ali de uma forma muito pequena, mas se ele acha que é relevante, ele pode escrever lá uma nota de transparência. Ele pode colocar assim, olha, este artigo foi criado com o auxílio de uma ferramenta de IA para pesquisa e estruturação. Qual é o problema? É quando você pega, pede para ela criar, não revisa e entrega como se fosse da sua autoria. Aí você está só enganando o sistema. A regra de ouro é: a IA te deu um rascunho ou o produto final? Se foi um rascunho e você retrabalhou, a obra é sua. Se o produto final foi 99% a IA, então você precisa deixar isso claro. A transparência, ela não é uma obrigação burocrática, é um sinal de maturidade profissional e respeito pela confiança que as pessoas depositaram em você. Transparência também inclui respeitar direitos autorais e o consentimento de uso de dados. Não use conteúdo de terceiros, seja textos, imagens, vozes, obras criativas, sem verificar se eles estão liberados para o uso público ou comercial. A transparência, ela gera confiança. Ela protege a sua reputação, reduz o risco regulatório e eleva o padrão profissional do seu trabalho. Pilar 3. Responsabilização. Esse é o pilar mais importante. E a regra é simples: você é 100% responsável pelo resultado final, não importa o quanto a IA te ajudou. Se a IA ela gera um texto com informações erradas e você publica, o erro é seu. Se a IA gera um código com uma falha de segurança e você implementa, a falha é sua. Se a IA gera uma imagem ofensiva e você compartilha, a responsabilidade é sua. Nunca, jamais, olha a ênfase, hein? Jamais use a desculpa de que foi a IA que fez. A IA ela é uma ferramenta. Imagine como uma calculadora. Se você usa a calculadora, erra a conta e apresenta o resultado errado, a culpa não é da calculadora, é sua responsabilidade verificar se o dado que você deu entrada está correto e se o resultado final também está correto. Como boas práticas de responsabilização, você pode
colocar algumas coisas muito simples e que vão te dar resultado. Como, por exemplo, sempre definir papéis e limites. Então, quem solicita também revisa e aprova. Você pode documentar decisões sensíveis. Por que essa resposta é confiável? Quais são as fontes e checagens que a gente usou neste caso? E você pode e deve auditar amostras periodicamente. Avalie a qualidade, se tem viés, se tem conformidade e registra no caso de correções, porque isso pode te ajudar inclusive lá no futuro. Em resumo, mantenha o humano no circuito. Registre as escolhas e assuma o controle do que vai a público. Essa é a diferença entre usar a IA e liderar com o IA.